Quanto tempo e energia são desperdiçados porque você não tem o cuidado de se aquietar? Aquietar a sua mente. Paz não é ausência de barulhos externos, mas ausência de conflitos internos. Falar é bom, mas silenciar é sensacional. Eu sou Ellen Dalla e te convido a mudar a sua realidade, mudando a sua mentalidade. Sim, o silêncio é poderoso. A língua é uma arma. Não é à toa que dizem que quem é capaz de controlar a própria língua é capaz de controlar todo o corpo e que a língua é como uma brasa que pode incendiar uma floresta inteira. A pessoa que tem o hábito de falar demais normalmente produz conflitos externos e internos. E conflitos são positivos quando estão a serviço do crescimento, mas quando eles não são estratégicos na produção de soluções, os conflitos se tornam verdadeiros ralos que sugam a energia que a gente poderia direcionar para outros lugares mais funcionais. Se você fica presa a conflitos desnecessários, eles te roubam o poder de transformar situações que poderiam ser disfuncionais e que te incomodam. Se você fica presa a conflitos desnecessários, eles te roubam o poder de transformar as situações que te incomodam. O apego ao discurso sequestra o nosso discernimento e afeta o nosso equilíbrio emocional. E sabe uma coisa importante? As pessoas buscam quem valida o discurso delas e não quem as confronta. Quando alguém te confronta no sentido de não reforçar as histórias que você conta de sofrimento e todo aquele mimimi que você carrega, essa pessoa que te confronta é a última que você vai procurar quando você procurar alguém para trocar ideia. Sabe por quê? Porque no fundo você não quer conversar sobre, você quer alguém que compactue com você. E quanto mais a gente encontra essa validação, mais a gente se apega ao discurso em troca desse prazer instantâneo e na busca pela validação. A gente fecha pactos, só que o pior pacto que você pode fazer é com a sua história de vitimização. É por isso que o hábito de silenciar é um treinamento. O aquietamento da mente é um exercício de autodisciplina. A autoobservação é um instrumento dos mais poderosos que você tem à sua disposição. Experimenta observar que motivação é essa que está por trás do discurso que você compartilha com algumas pessoas. Repara que na maioria das vezes você conta as histórias distorcendo os fatos na tentativa de que essas pessoas reforcem o seu ponto de vista e confirmem que você tem mesmo razão. E isso vai embaçar cada vez mais o seu discernimento e você vai se fechando no barulho das suas ilusões que você criou e não tem nenhum problema se você quiser viver alienado da realidade. Quanto mais você se perde nessa confusão, mais você se distancia das respostas que você precisa encontrar. Eu não estou aqui falando que é saudável ou não é saudável você negligenciar a fala, ou se você não pode falar ou pode falar de mais ou de menos. O objetivo aqui é que você amplie a sua consciência sobre o quanto você se apega ao seu discurso. Não é sobre o quanto você fala, mas é qual a inteligência que governa o seu discurso. Qual é o sistema de apego que está limitando o discurso que você tem. O objetivo aqui é que você amplie a sua consciência sobre o quanto você se apega ao seu discurso, quanto você precisa que as pessoas te deem razão e te deem colo. Colo nem sempre é solução, pelo contrário, na maioria das vezes é um atraso de vida. Uma palavra dita é uma sentença que tem um potencial enorme de se cumprir. A fala cria sugestões que, se forem validadas, podem gerar um movimento psíquico enorme. O seu discurso não só estrutura o seu passado, mas ele também modela o seu futuro. Aprende a fechar mais a sua boca, a controlar mais a sua língua. Descola de conversas fiadas, de fofoca. Elas são uma espécie de teia que, quando você menos espera, você já está
todo enrolado nela. A pessoa que fala menos, ela é mais ouvida, porque a fala dela não é desperdiçada. Pelo contrário, as palavras que ela usa são palavras inteligentes e de sabedoria. O seu discurso está o tempo todo modelado e modelando o que vem a seguir, o seu futuro. Mas se você realmente comprou essa ideia e quer se treinar, faz uma experiência. Toda vez que você sentir vontade de alugar o ouvido de alguém com o seu discurso, não desperdice essa vontade, não. Aproveita a oportunidade. Ao invés de você alugar o ouvido da pessoa, ligar para alguém, você vai pegar um papel e uma caneta e vai escrever. Faz aquele textão de 10 páginas com os detalhes sórdidos de todos os envolvidos, das histórias, do quanto você sofreu, é vítima, e guarda. Deixa passar um tempo. Passado um tempo, você vai ler novamente. Quando você lê, você vai perceber como que você se sente. Busca o discernimento, usa esse impulso como uma ferramenta de autopercepção. Você vai ficar chocado porque vai ficar muito claro para você toda a motivação que sustenta esse discurso interno. Chega a ser patético. Você vai ver que chega a ser patético tudo que você queria falar naquele momento. E a ferramenta da quietação, do silêncio, de buscar, não negar, não reprimir o impulso, mas usar o impulso e transformá-lo num exercício de crescimento e de aprendizagem. O equilíbrio entre a fala e o poder de se calar. E dessa maneira você vai passar de reação, de criar reações, e você vai começar a agir na vida com ações estratégicas. E isso vai te levar para um lugar muito mais acolhedor, não no sentido de poupar das situações, mas de ser capaz de produzir nos seus relacionamentos paz e equilíbrio real. E é desse lugar que você toma decisões muito melhores, mais acertadas. É por isso que as respostas que você busca muitas vezes estão bem aí nesse silêncio. Elas emergem por meio de insights. E aí, quando você capta esses insights, você então sabe exatamente, como se fosse uma peça de quebra-cabeça, encaixar aquela peça que faltava naquele buraco que precisava ser preenchido. Então as coisas vão se encaixando na medida que você organiza essa orquestra interna, que é a sabedoria da fala e a sabedoria do silêncio. Traz para o jogo da sua vida prática e a gente se vê no próximo episódio.